Muito boa noite, meus amigos. Bora lá então rapidinho fechar o mercado financeiro nessa terça-feira, 8 de novembro, que marcou, entre outras coisas, o início oficial, do processo de transição entre o governo Jair Bolsonaro e o governo recém-eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Nos Estados Unidos marcou também o início da eleição norte-americana, a eleição para o Congresso, para deputados e senadores. E eu queria começar o papo de hoje trazendo uma frase para vocês aqui, ó. Em política, a comunhão de ódios é sempre a base das amizades. Por que eu trouxe essa frase, que é do Alex de Tocqueville, que é um dos principais filósofos do iluminismo, é um cara que fez um dos mais brilhantes resumos sobre a Revolução Francesa? Porque hoje a gente teve, entre outras coisas, o anúncio então da equipe que fará parte dessa transição de governo, que deve durar aproximadamente 2 meses, e também tivemos dois anúncios importantes para a política nacional. A primeira delas, o reforço, tivemos uma coletiva hoje do Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, que era conhecido lá pelas delações do processo do mensalão petista, como o boy de Mogi das Cruzes, e ele que presidiu o PL de dentro da cadeia, inclusive, olha que maravilha. Pois o Valdemar da Costa Neto, ele hoje reafirmou o seu apoio a Jair Bolsonaro e colocou o Bolsonaro aí como já o candidato da sigla para 2026. É claro que a gente precisa entender qual vai ser o papel do Bolsonaro a partir do ano que vem, como é que ele vai fazer essa articulação política junto a outros nomes da direita brasileira que estão ganhando protagonismo. Falo do Tarcísio de Freitas, falo do Romeu Zema, falo do próprio Hamilton Mourão, agora senador pelo Rio Grande do Sul, e a gente tem outros nomes fortes da direita. Vamos ver como é que vai ser esse convite. Podemos colocar também o ainda inexperiente Sérgio Moro, mas que tem um certo apelo da população mais à direita. Temos que ver como é que eles vão conviver, essa luta de egos, de vaidades, se isso vai ser um consenso para a candidatura, para uma futura candidatura do Jair Bolsonaro para 2026, mas isso fica para o seu tempo adequado, não é assunto para agora. Eu apenas trouxe porque aconteceu hoje nessa coletiva do Valdemar da Costa Neto. E tivemos também o anúncio oficial, do apoio do MDB ao governo, ao próximo governo petista. Ai, a gente já viu esse filme antes e a gente não gostou do final, A gente sabe que o MDB é um partido muito grande, muito capilarizado, tem presença em vários estados brasileiros e que esse apoio não deve ser unânime, Nós temos áreas do MDB que não estão muito confortáveis com essa aproximação. Deixando bem claro, eu posso falar do próprio Michel Temer, que foi inclusive chamado de golpista pelo Lula em um debate da Rede Globo, mas temos aquela velha turma do MDB, comandada pelo Renan Calheiros, que é assim com o Lula. E temos a Simone Tebet, claro, que demonstrou o seu apoio à candidatura petista e que inclusive faz parte dessa equipe de transição. Além da Simone Tebet, teve dois anúncios importantes que eu queria trazer para vocês, que é os nomes de Pércio Arida e de André Lara Rezende na equipe econômica. O Pércio Arida já foi presidente do Banco Central, já foi presidente do BNDES, ele é um dos fundadores do Pactual, ao lado do André Esteves. Ele fez parte, então, presidiu o Banco Central e o BNDES na gestão de Fernando Henrique Cardoso, e o André Lara Rezende também integrou, junto com o Pércio Arida, a equipe econômica responsável pela criação do Plano Real. Quem tiver maior interesse em conhecer a história desse time, eu sugiro aí o livro do Gustavo Franco, que aborda isso com brilhantismo. É um livro muito interessante. Pena eu não ter ele aqui para mostrar para vocês, mas vale a pena a leitura. O André Lara Rezende também presidiu o BNDES, também presidiu o Banco Central, e uma curiosidade é que ele, acho que até nos anos 80, ele já tinha escrito um artigo mais ou menos nos moldes do que acabou sendo a URV, lá quando da criação do Plano Real. O que chama a atenção não é a confirmação dos dois nomes, mas é que eles vão trabalhar juntos e não juntos ao mesmo tempo, mas eles vão trabalhar, que também faz parte da equipe de transição, o Aloísio Mercadante, que é um dos fundadores do PT. Ele é economista, mas ele é muito mais político do que economista, Ele foi candidato a deputado, prefeito de São Paulo, e ele foi um ferrenho
opositor do Plano Real lá nos anos 90, então não deixa de ser curioso, né, esse relacionamento aí do mercadante com o Pércio Arida e o André Lara Rezende, e o otimista poderia estar pensando que isso faz parte, né, que são ideias antagônicas, mas que estão em pró de algo maior, que é a solução para a nossa armadilha fiscal para 2023. Enfim, estaremos aqui na observação. Lá fora, o dia hoje foi pesado para as criptomoedas, depois do anúncio aí, né, da proposta de compra da FTX pela Binance, né, duas exchanges gigantes, e que com alguma ameaça de liquidez aí por parte da FTX. O Bitcoin, até a última vez que eu estava olhando, estava caindo 15%, né? Teve uma correção bem forte no dia de hoje. E claro que lá fora tem se falado muito sobre as eleições norte-americanas, as eleições para o Congresso americano, e já trago um destaque da Bloomberg para vocês, aqui a matéria de capa da Bloomberg. Mau funcionamento das máquinas de votação no Arizona provoca reclamações de fraude pelo Partido Republicano. Nada de novo no front, né? Aliás, Nada de novo no front é o nome de um filme recém-lançado pela Netflix que aborda a visão alemã da Primeira Guerra Mundial. Recomendo para vocês, um filme muito legal, mas, né, eleição sem acusação de fraude nos Estados Unidos não é eleição, né? Mas essa eleição deve sim confirmar um aumento no número de cadeiras dos republicanos, que devem assumir a maioria, né, especialmente na Câmara Baixa americana. No Senado ainda está bastante indefinido, e é claro que o Joe Biden está apavorado com essa possibilidade, né? Vamos falar de novo, só duas notícias rapidinhas do cenário corporativo norte-americano. Eu comentei com vocês na sexta sobre as demissões no Twitter, ontem sobre as demissões no Facebook, que serão anunciadas provavelmente de forma oficial amanhã. Hoje também teve notícia da Salesforce, que deu uma enxugada no seu quadro de funcionários. Temos então para amanhã, para a gente ficar observando, ainda dentro do campo político, o relatório das Forças Armadas Brasileiras sobre as urnas eletrônicas, do processo eleitoral, tanto do primeiro quanto do segundo turno. E eu queria até fazer uma brincadeira com vocês. Deixa eu pegar um livro aqui bem nada a ver com o que eu estou falando. Pegar esse aqui do Robert Plant, uma biografia do Paul Rees. Robert Plant, Uma Vida. Por que eu trouxe esse livro? Porque ele tem a mesma importância para o processo eleitoral brasileiro quanto o relatório das urnas eletrônicas produzido pelas Forças Armadas. E olha que eu nem li o relatório ainda, mas por que eu estou dizendo isso? Porque para efeito legal, constitucional, tanto o livro do Robert Plant quanto o relatório das Forças Armadas tem o mesmo valor, ou seja, zero, porque não é papel das Forças Armadas fiscalizar ou participar das eleições aqui no Brasil. Isso compete ao TSE, que é uma instituição com 90 anos de idade, que já faz isso há muito mais tempo e que pela Constituição brasileira é o responsável pelas eleições. E as urnas eletrônicas estão aí desde 1996, nunca foi provada nenhuma fraude, né? Não é relatório de argentino sem assinatura que vai provar o contrário. É claro que todo o processo está sim sob escrutínio social, né? As pessoas podem opinar sobre eventuais falhas do processo eleitoral, mas que apresente algo assinado, né? Um documento que comprove uma eventual fraude. Do contrário, esse relatório só vai servir para colocar mais lenha na fogueira, para levar mais, vamos chamar de patriota aqui, para a gente não criar cisânia com ninguém, para levar mais patriota para frente dos quartéis, né, para pedir intervenção militar, intervenção federal, um negócio que ficou no passado, né? A gente já virou essa página faz tempo. Vamos olhar para frente, né? Vamos lamber as feridas, vamos ver onde é que a direita brasileira errou, né? Fazer essa meia-culpa, porque senão a gente não avança, tá legal? E era isso, né? Vamos fechando o nosso call de fechamento de hoje. Só antes da gente fechar, então, trazer aqui os fechamentos oficiais. O petróleo do tipo Brent, que é a referência aqui para a Petrobras, o Brent para janeiro caiu 2,61%, foi aos $95,36 o barril. O dólar à vista fechou em baixa de 0,56% a R$ 5,14.
Em Wall Street, o Dow Jones subiu 1,02%, o S&P 500 0,56% e o Nasdaq 0,49%. Terceiro dia de ganhos em Wall Street. E aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 0,71% aos 116.160 pontos, com um volume financeiro de 33,7 bilhões de reais, e até chegamos a testar a região dos 117 mil pontos na sessão de hoje, mas acabamos fechando até um pouco distante dessa máxima do dia. Tá legal? Era isso que eu trouxe para vocês hoje. Lembrando sempre que a gente continua lá no Spotify fazendo, ou aqui no Spotify, se você me vê pelo Spotify, mas todo dia de manhã cedinho a gente tem o nosso Morning Galo lá às 6 da manhã, e tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês também está disponível no nosso canal no Telegram da Central do Investidor. Tá legal? A todos uma boa noite, até amanhã, tchau, tchau!